uma alegria a gente poder estar juntos aqui nesta manhã para estudar sobre a carta que Jesus direcionou à igreja de Tiatira. Era uma cidade muito importante, e nessa cidade tinha uma pessoa ali chamada, que as escrituras chamam de Jezabel, né? É uma cidade onde o povo, aliás, a igreja estava se inclinando aos ensinamentos dessa mulher. E nós vamos hoje aqui meditar um pouquinho sobre isso, sobre o alerta que ele deu à igreja, também sobre as características da igreja, da cidade. E eu convido aí os irmãos, eu estou projetando aqui a imagem para os irmãos do texto bíblico, e diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo, os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, e sei e o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os seus servos à imoralidade sexual, a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, vou fazê-la adoecer, e trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade do meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Então, aqui na igreja de Tiatira, né, essa foi a palavra que o apóstolo João descreveu, que Jesus estava mandando dizer à igreja. E nós vemos aqui, só para nós assim, nos contextualizarmos, né, nós temos visto nas últimas aulas sobre as 7 igrejas, elas todas estão localizadas, como você vê aqui nesse mapa, no território da Turquia. Nós já falamos aí sobre a igreja de Éfeso, nós falamos sobre a igreja de Esmirna, agora falamos também na semana passada sobre a igreja de Pérgamo, e agora vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Ela estava localizada aqui, como você pode observar, a mais ou menos 80 quilômetros de Esmirna. Esmirna está aqui, ó. Tiatira está aqui. Ela fica, nesse período aí do Império Romano, ela era uma grande cidade comercial. Aqui em Pérgamo, aonde estava, era a capital da província da Ásia. Era uma cidade importante. Ela ficava aqui, justamente no meio do caminho, aqui, ó, entre a Esmirna, que também era outra cidade importante, como nós vimos na semana retrasada, onde ficava um porto aqui muito importante, e Pérgamo era a capital da província da Ásia. E Tiatira ficava mais ou menos no meio do caminho. Essa daqui é a Basílica, é uma das ruínas que tem lá em Tiatira. São poucas ruínas que tem lá na cidade ainda. Atualmente a cidade de Tiatira é a cidade de Akhisar, lá na Turquia. O nome dela, né, significa Castelo Branco em turco, na língua turca. Esse é o nome aqui, Akhisar. Agora, ela tinha muitas associações corporativas, associações comerciais,
tinha indústria lá, de muitas coisas indústria que eu digo, de tecido, de tingimento, e é uma coisa assim interessante, que nessa cidade, todas as associações comerciais que tinham cooperativas, estava ligada a um deus pagão. A idolatria em toda a Ásia era muito grande, e eles cultuavam a muitos deuses. E aí, cada associação dessa comercial adotava como um deus ou uma deusa, no paganismo, como se fosse o patrono daquela associação comercial. E para que as pessoas pudessem fazer alguma atividade, estivesse desenvolvendo alguma coisa comercial lá no meio da cidade, estava ligada a uma dessas associações. E por estar ligada a essas associações, eles veneravam os deuses pagãos. E quando isso não acontecia, é claro que muitas dessas pessoas ficavam assim, afastadas do processo. Aí é onde começava aquela questão da perseguição, a questão de não se... dentro das associações tinha muito culto, muita, vamos dizer assim, idolatria àqueles patronos que eles adoravam. E tinha festas, né, com várias coisas que eles realizavam lá. E os crentes em Jesus Cristo, que nessa época estavam ali se convertendo, pois o Evangelho estava se espalhando em toda a Ásia através do ministério dos apóstolos, principalmente o ministério do apóstolo Paulo, que nessa cidade, inclusive, a Lídia, né, a Bíblia conta para nós, no livro de Atos, no capítulo 16, Atos 16, 14, fala que Lídia, aquela que se converteu dentro da ação do ministério do apóstolo Paulo, era da cidade de Tiatira. Bom, o início dessa carta, né, quando Jesus direciona a carta para a igreja de Éfeso, é assim, interessante aqui como que o nome de Jesus é apresentado de uma maneira gloriosa, né, falando assim: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Interessante que essa daí é uma característica com a qual, no livro de Apocalipse, o Senhor se revelou ao apóstolo João. Veja lá em Apocalipse, no capítulo 1, sua cabeça e os seus pés eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e os seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze e numa fornalha ardente, e a sua voz como o som de muitas águas. Então essa foi a forma como Jesus se apresentou ao apóstolo João naquela visão do arrebatamento, quando ele começa a descrever o livro de Apocalipse. E aqui, quando ele se dirige à igreja, ele fala sobre os seus olhos eram como chama de fogo e os seus pés como bronze reluzente. Ele está dando aqui a ideia de que os seus olhos são, vamos dizer assim, penetrantes, e que ele consegue perceber, ver todas as coisas. Ele conhece o oculto e conhece o escondido. E no que diz respeito aos seus pés reluzentes como bronze, fala da sua firmeza e do poder que ele tem até para pisar sobre os seus inimigos. Lá no final dessa carta você vê o forte ele vai tratar esse pecado que a igreja de Tiatira tolerava. Interessante que essa mesma forma de apresentação ocorre também lá no livro de Daniel. Daniel teve uma visão semelhante. Olha só o que está escrito aqui em Daniel. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como o berilo, o rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas acesas, os seus braços e pernas como um reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. A visão que o profeta Daniel também teve da manifestação do Senhor, quando Deus falou com ele, inclusive naquele período em que você se lembra, não sei se vocês se lembram, né? Está escrito lá no livro de Daniel, que ele havia passado um tempo
e o Senhor foi, e o anjo do Senhor, o arcanjo, foi falar com ele, e quando foi dizer a ele, falou assim: eu vim trazer a você a palavra porque você é um varão muito amado, e desde o princípio das suas súplicas eu vim trazer a notícia, aquilo que pela qual você está orando, mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Ele estava falando sobre aquela potestade que estava no ar, e aí veio o arcanjo Miguel e auxiliou ele naquela peleja, e foi falar com ele. Então toda essa forma pela qual Jesus se apresenta à igreja de Pérgamo, está revelando assim a sua grandeza. Os seus olhos que observam todas as coisas é como chama de fogo, e os seus pés como bronze polido, que tem poder, tem força e anda com firmeza. Agora ele inicia a carta trazendo um elogio para a igreja. Olha só o que ele diz: conheço as suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora que no princípio. É interessante que, diferente até do que acontecia na igreja de Éfeso, vocês observam que lá a igreja de Éfeso foi uma igreja muito operosa, trabalhadora, mas acabou se deixando envolver com os processos e foi esquecendo o seu primeiro amor. Agora aqui já é diferente. Na igreja de Tiatira, a igreja passando pelas lutas pelas quais todas as igrejas estavam passando ali naquela região da Ásia, mas ela agora, já depois de tempos, ela estava mais operosa, mais firme com o Senhor, mais fiel, realizando o propósito do Senhor. Então ele abre a carta elogiando o trabalho da igreja, elogiando o que a igreja estava fazendo ali. Eu conheço as suas obras. Irmão, Deus sabe tudo aquilo que você tem realizado. Deus conhece como é que está o seu coração, porque os seus olhos são como chama de fogo, ele penetra todas as coisas. E essa, vamos dizer assim, esse elogio não é uma rasgação de seda, né? Mas é uma coisa assim muito positiva que Jesus estava mostrando para a igreja ali. Essa fé operosa é exatamente uma fé que agrada o coração de Deus. Lá em Tiago, fala assim: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Toda a igreja, toda a Ásia passava por momentos difíceis, mas a igreja estava trabalhando, realizando o propósito de Deus, mesmo com as dificuldades do tempo presente, mesmo com a ação de Domiciano, que você se lembra, aquele imperador que exigia culto para ele como se ele fosse Deus, ele queria ser adorado como Deus. Diz lá em 1 Coríntios também, no capítulo 15: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Outra versão diz: tem recompensa. Tem recompensa. Então Deus, ele tem assim, uma alegria muito grande quando ele vê, não uma igreja que diz: eu creio em Deus, eu tenho fé, mas no momento, na hora H, não realiza as obras, não desempenha uma ação de acordo com aquilo que crê. E se nós cremos, nós precisamos exercer a nossa fé de uma maneira prática, como diz lá Tiago. Nesse tempo que nós temos vivido, tempo de pandemia, tempo de dificuldade, quantas coisas a gente tem ouvido para nos privar e nos tolir em relação ao que podemos efetivamente realizar. Mas nada, nem ninguém pode impedir o que Deus tem para fazer através da vida da sua igreja. Então nós precisamos estar ora, se nós cremos no Cristo, no Deus poderoso, que é o Senhor que sara, o Senhor que abençoa, o Senhor que protege, o Senhor que dá vida, como eu vou temer e não realizar o propósito de Deus em cima de algo que eu digo que creio? Então, se eu creio, eu quero realizar a obra do Senhor, eu quero cumprir os seus propósitos e dar a Ele a honra e a glória.
Eu não falo, quando eu digo isso, amados, eu não falo sobre nós sermos inconsequentes ou tentar a Deus nas coisas que nós realizamos, porque Jesus nos ensinou muito claro, quando Jesus foi tentado, se tu és o Filho de Deus, agora se lança daqui para baixo, e faz isso, e faz aquilo. Jesus falou assim, não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não preciso provar para ninguém que eu sou filho de Deus, porque a identidade do Senhor é algo que Ele colocou aqui dentro. Olha. Deus colocou dentro de você por causa da decisão que você tomou para Cristo, e você agora é filho do Deus vivo. Eu não preciso sair aí provando, nada vai me acontecer. Não, eu não posso sair por aí dizendo, por exemplo, agir de maneira displicente, não me guardar na minha saúde, vamos dizer assim, as precauções que eu devo tomar em função a todas a epidemia, a pandemia que está sendo realizada no mundo. Eu não posso sair aí como inconsequente e dizer, como fazendo aqueles ajuntamentos, todo mundo, você não sabe se as pessoas estão contaminadas, e dizer assim, não, em mim não pega nada. Pega sim. Por isso muita gente boa está sofrendo nesse momento, em luto, por causa de não ter se precavido, não ter se guardado. Então nós usamos sim as máscaras, né? Como vocês estão aqui usando máscara, nós estamos realizando a obra do Senhor, mas também estamos tomando as precauções. Deus pediu para que nós fôssemos simples como pombas, mas sagazes como as serpentes. E nós temos que ter prudência em tudo aquilo que nós fazemos. Amém? Amém. É isso aí. Bom, agora, tinha um problema que ali havia na igreja, né? Qual era o seu principal problema? Está aqui, ó, Jezabel. Jezabel, será que era uma mulher que estava, assim, efetivamente realizando esse trabalho de trazer engano, trazer falso ensinamento, falsas palavras para a igreja ali, ou era uma alusão, ou uma referência a uma pessoa que foi a mulher de Acabe, aquela rainha, e que trouxe terrível influência lá no período do reinado de Acabe? Bom, o que na verdade a gente acredita que da mesma maneira que Balaão se tornou um símbolo para o povo de Israel, de alguém que trazia doutrinas perniciosas, perigosas, difíceis, e que introduzia no meio do povo de Deus coisas que fariam com que ele se afastasse do Senhor, da mesma forma, havia ali na igreja de Tiatira, na cidade de Tiatira, pessoas ou mulheres profetisas que anunciavam a palavra distorcida, com base em ensinamentos totalmente diabólicos. Bom, e por isso Jezabel se tornou um mito, uma referência, ou também chamado espírito de Jezabel, alguém que atua da mesma forma que Jezabel atuava naquele período. Então o que diz lá, assim, o que fala-se sobre só para nós compreendermos um pouquinho isso, né? Jezabel, ela era uma princesa dos Sidônios, que se casou com o rei Acabe. Eu estou fazendo agora referência àquela Jezabel mesmo lá do período de Acabe, que foi em 880 mais ou menos, antes de Cristo. Jezabel foi uma devota de Baal Melcarte, o deus cultuado na Fenícia. E por essa razão, quando ela se uniu a Acabe através de uma aliança política, na verdade, foi o pai de Acabe trouxe essa mulher para fazer uma aliança política com aqueles povos da Fenícia. E quando foi feito essa aliança, o que ela fez? Ela continuou adorando os deuses que ela cultuava na Fenícia, lá em Samaria, no território de Israel. Isso está lá em 1 Reis 16, versos 31 a 33. Jezabel, então, ela convenceu Acabe para que se edificasse santuários aos seus deuses. Ela era uma pessoa muito dominante, é uma pessoa com um temperamento forte,
e impositivo, e ela dominou o tempo todo na vida de Acabe, e fazendo com que ele levasse os filhos de Israel, ele como sendo o príncipe de Israel, ou o rei de Israel, levasse para que o povo também servisse aqueles falsos deuses. Ela tinha aí, o apoio de 450 profetas de Baal e 400 profetas da deusa Azerá. E dentro desse contexto, o que ela fez? Ela perseguiu terrivelmente todos os profetas do Senhor. Lá em 1 Reis 18, no verso 4, ela mandou matar os profetas. E entre eles foi até o próprio profeta Elias, que Elias, depois de ter destruído aqueles 400 profetas de Baal, 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, naquele tempo, ela falou assim: que os deuses me façam outro tanto se eu não acabar com você. Foi quando Elias se refugiou lá naquela caverna, e aí ele pediu a morte para si, e Deus pegou e o levantou naquele tempo. Então essa aí é a Jezabel. E diz aqui na carta aqui que Jesus direcionou, está falando à igreja de Tiatira, diz aqui no verso 20: no entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com os seus ensinos. Ela induz os seus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. É claro, irmãos, que Jezabel aqui, se fosse a Jezabel de Acabe, Jezabel ela morreu lá no ano de 800, antes de Cristo. Nós estamos falando aqui da era da igreja cristã, mais ou menos 50, 80 depois de Cristo, não era aquela mesma Jezabel. Se não é uma mulher que tinha o mesmo nome, mas era o espírito de Jezabel, porque as práticas de Jezabel eram exatamente essa. Ela levava os filhos de Israel à imoralidade. E essa imoralidade aqui, quando se fala de prostituição, a Bíblia normalmente refere-se a dois aspectos. A prostituição no que diz respeito ao culto a outros deuses, quando eu começo a adorar e a servir deuses que não são deuses, eu estou adulterando, eu estou cometendo prostituição, porque eu estou abandonando o nosso Deus, o Criador, e servindo a outros deuses. Então isso é uma forma de prostituição, e é abominável isso diante do Senhor. E também tem o aspecto de imoralidade, de práticas sexuais imorais diante de Deus. E dentro do paganismo, no culto aos outros deuses que não são deuses, havia muito isso. Principalmente essa era uma influência dos gregos, que trouxe assim muita mistura e práticas diabólicas para o povo nas orgias que eles faziam de imoralidade sexual com os chamados deuses que eles serviam. Então Jezabel, ou o espírito de Jezabel, as práticas de Jezabel, estava em alguém, estava em pessoas dentro da igreja que tolerava esse tipo de coisa. Ainda que fosse uma igreja fervorosa, operosa, que punha em prática a sua fé, eles aqui, diz aqui a palavra: no entanto, contra você tenho isso. Você tolera essa pessoa aí, você tolera esse tipo de atitude, alguém que está ensinando e ministrando prostituição, imoralidade. Prostituição, o que ela praticamente estava assim fazendo? Se você for observar, qual é o ensino de Jezabel? Diz lá, no versículo 30, isso aqui, aos demais que estão em Tiatira, vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre você. Então, qual era o ensinamento dessa profetisa que havia na igreja de Tiatira?
ela ensinava sobre esses chamados profundos segredos de Satanás. Uma das práticas gnósticas dessa época, né, do gnosticismo, que eu mencionei na aula passada, que se difundia no meio até dos cristãos, que procurava se infiltrar no meio dos cristãos, é que tudo que é relativo à carne é mal, e tudo que é relativo ao espírito é bom. E eles faziam esse tipo de separação. Só que dentre essas coisas, havia um ensino terrível, dizendo que as pessoas, para saber lidar com as obras malignas, têm que conhecer, têm que experimentar as obras de Satanás. Ou, em outras palavras, a pessoa que procurava viver uma vida correta, íntegra diante de Deus, tinha que experimentar o pecado, para saber como é que era o terrível poder do pecado, para então desfrutar da graça do Espírito. Isso é um ensino diabólico. A Bíblia fala: fugir das paixões da mocidade. A gente tem que ter uma atitude em relação ao pecado. A gente não pode ter aliança e nem alimentar coisas que vão nos fazer desviar do propósito de Deus. A Bíblia fala: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Então, o que o gnosticismo ensinava naquela época, na verdade, está falando aqui que as coisas que acontecem na carne, a carne para nada aproveita. Então, fica por aí mesmo. Então, não tem problema na cabeça deles. Mas o que a Bíblia fala lá em 1 Coríntios? Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? O nosso corpo, irmão, é templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E a vida que hoje eu vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus vivo, que me purifica de todo pecado. E nós precisamos ter a nossa vida firmada nessa verdade. Eu preciso sim entregar meu coração para Jesus. A Bíblia fala que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E agora, porque eu tenho vida em Cristo, deixando as coisas que ficaram para trás, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Uma situação também que acontecia ali nessa cidade de Tiatira, como as práticas que era tudo voltada dentro da área comercial, era voltada para o culto aos deuses, patronos daquelas atividades. Havia muitas festividades, né, de idolatria, de culto àquelas entidades das associações. E essa profetisa, dentre as coisas profundas de Satanás que ela ensinava e que ela procurava dizer que eles tinham que fazer parte, era numa forma, assim como acontecia na igreja de Pérgamo, que os nicolaítas, né, a doutrina dos nicolaítas, ensinava de que não havia muito problema, não havia muitas dificuldades em conviver com essas festinhas da associação comercial, com aquelas coisas que eles praticavam lá, porque se eles não participassem, se eles não estivessem lá vivendo aquela situação, eles seriam punidos, tirados da associação, iam ficar sem ter condições de sobreviver comercialmente. Então a igreja passava por muita situação problemática nesse sentido, e dessa forma, manter-se ali na fé, firme com Cristo Jesus, era assim uma atitude de coragem, era uma atitude realmente de estar esperando em Deus para ver a provisão que vinha da parte do Senhor. E essa mulher, ela trazia esse tipo de ensinamento, né? Esse tipo de coisa ali para a vida da igreja. E aqui a gente observa, de acordo com o que está o texto de Apocalipse, que ela desprezou a longanimidade de Deus. O texto lá de Apocalipse 2:21 fala assim:
Na carta, ainda o Senhor mostra sua longanimidade ao afirmar que havia dado tempo para ela, para que se arrependesse. Porém, ela não queria saber de abandonar a prostituição. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. A bondade de Deus é que nos leva ao arrependimento. A vontade do Senhor não é para que ninguém pereça, mas antes que todos sejam salvos. Por isso que Deus é bom, é longânimo, é paciente. Agora, se a pessoa não quer, está vivendo no erro e não quer sair do erro, aí, amado, virá o juízo de Deus. Foi o que aconteceu a essa profetisa e todos os seus seguidores, os seguidores da sua doutrina. Diz lá em Romanos 2,4, né? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Ou será que desprezas a riqueza de Deus? Então Deus, Ele é paciente, Ele ensina, Ele mostra. E você se lembra porque Deus, Jesus direcionou essas mensagens às 7 igrejas da Ásia. Foi com que propósito? Vocês se recordam? Qual é a principal razão que o Senhor estava mandando essas mensagens às igrejas? Oi? Alerta. Isso, era um alerta. Eram sinais de advertência, elogiando também o que a igreja estava fazendo de bom, mas principalmente alertando: prepare-se, porque eu vou voltar. Jesus está voltando e Ele quer que nós estejamos preparados para isso. Então, enquanto é tempo, aproveitemos a bondade do Senhor. Se alguma coisa você observa que não está legal, irmãos, quantas coisas. Eu às vezes, nesses dias, eu estava até ontem falando na cerimônia da comemoração aqui das bodas, comemoração dos 15 anos da nossa irmã Raika. Estava falando ontem, eu me levantei com o meu coração ansioso, pensando, né, nas minhas falhas, nas coisas que eu já fiz e que eu sei que não agradaram a Deus. Eu falei assim: Senhor, como eu posso fazer para não incorrer nos mesmos erros, não passar por essas situações? Meu coração estava assim ansioso. Eu fico assim naquela situação emocional de querer ver alguma coisa acontecer, de algo se transformar. E a ansiedade, ela causa muito mal dentro de nós. Eu estava com o meu coração assim, de manhã cedo, eu levantei assim, um pouco abatido, e eu me lembrei, né, que a palavra do Senhor, ela traz ânimo, ela traz vigor. E eu liguei assim a Bíblia, né, para ouvir o Salmo. Eu liguei ali, quando eu estava fazendo uma atividade, eu liguei ali do Salmo 16 até o Salmo 40, eu fui ouvindo. Que refrigério que Deus trouxe para a minha alma. E eu fui vendo, irmãos, quantos problemas e dificuldades os servos do Senhor passaram, aqueles que escreveram os salmos, né, como foi o caso de Davi. Quantos problemas Davi vivenciou, de falhas, de erros, e que ele teve sua alma angustiada, preocupada diante do Senhor. E o Senhor trouxe fortalecimento, alívio através da sua palavra. E Deus foi enchendo o meu coração, fortalecendo a minha alma e abençoando todo o meu ser. E aí eu vejo quanto é importante a gente estar ligado na palavra, porque a palavra de Deus mostra para a gente o quanto Ele nos ama, o quanto que Deus nos quer, o quanto também Ele trata conosco. Passamos às vezes por momentos de lutas e aflições, mas Deus mostra, nos ensina nesse tempo de aflição, e Ele principalmente nos revela que Ele está conosco, que Ele está do nosso lado, que Ele não nos abandonou, que Ele é paciente e Ele trabalha em nós para que nós sejamos mais que vencedores. Amém. Então, Jezabel não soube aproveitar, e nem aqueles que estavam seguindo as suas doutrinas. E o que o Senhor disse aqui na carta lá em Tiatira?
no verso 23, matarei os filhos dessa mulher, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. O Senhor é aquele que tem os olhos como chamas de fogo. Ele conhece todas as coisas. E ele diz aqui no verso 21, dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso eu farei adoecer. Diz no verso 23, matarei os filhos dessa mulher. Os filhos dessa mulher pode estar se referindo aos filhos naturais que ela teve, mas dentro da contextualização da palavra, filhos refere-se normalmente àquela descendência de seguidores, né, ou os adeptos daquela mesma doutrina. Como Jesus uma vez disse para aqueles judeus que não criam nele, e falou assim, vocês não são filhos de Abraão, vocês são filhos do diabo, porque vocês fazem as obras que ele quer. Então filhos aqui no sentido tem a ver muito com aqueles que praticam as mesmas obras dela. E diz aqui, matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. A gente observa, irmãos, que a Bíblia mostra que a repreensão, o castigo era público para que servisse de exemplo para os outros. Como está escrito aqui, então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus conhece o que está se passando na vida da igreja. E quando algo assim acontece, Deus torna isso um marco, um sinal para que os outros vejam que Ele está atento a tudo que está acontecendo. Eu quero dar a você aqui 3 exemplos, né, dentro do contexto bíblico, que aconteceu dessa forma, o castigo se manifestar de uma maneira pública. Lá no caso, por exemplo, do pecado de Acã. Josué enviou alguns homens que correm à tenda de Acã, e lá estavam escondidas as coisas com prata por baixo. Josué tinha mandado a toda a nação de Israel que naquela peleja, na conquista de Jericó, não era para trazer nada, absolutamente coisa alguma do que era dos seus inimigos. Mas Acã, no meio daqueles despojos, trouxe alguma coisa que era abominável a Deus, e escondeu lá dentro da sua barraca. E quando eles foram para a peleja na outra cidade, muito menos poderosa, vamos dizer assim, da força do exército, eles passaram vergonha, porque o Senhor desqualificou o exército, porque eles estavam fora do propósito de Deus. E com isso toda a nação de Israel pereceu, por causa do pecado que estava lá no meio deles. E quando Josué foi clamar ao Senhor, o que Deus falou para Josué? Tem pecado aí no meio. E foram lá na tenda de Acã e viram que era ele lá que estava causando todo aquele problema. O que aconteceu? Acã e toda a sua família, a terra os travou, e eles foram julgados na frente de todo mundo, para que soubesse, para que não houvesse aquele tipo de coisa abominável no meio do povo de Deus. Nós vemos também lá o pecado de Ananias e Safira, né? Os pequenos grupos que estão aí lendo o livro de Atos, né, viu o que aconteceu lá com Ananias e Safira. Toda a igreja ali no Novo Testamento, né, a igreja nascente, estava alegre, feliz por estar na presença do Senhor, e procuravam amar efetivamente as pessoas, ver quem é que estava com necessidade, e não deixavam as pessoas estarem em necessidade, porque eles compartilhavam dos seus bens, das suas coisas, eles vendiam e colocavam os dinheiros lá aos pés dos apóstolos, para que fossem supridas as necessidades. Mas eles estavam fazendo aquilo ali com um coração puro, com um coração realmente cheio de amor. Ninguém era obrigado a fazer nada disso.
Ninguém era obrigado a vender sua propriedade, mas alguns podem ter se sentido constrangidos de não fazer. Esse que é o problema, das vezes as pessoas fazerem, porque ou está todo mundo fazendo, ou para não deixar de mostrar que também está fazendo. Não é verdade? E nós não temos que fazer as coisas para mostrar aos outros que fazemos. Se nós o fazemos, nós devemos fazer com o coração cheio de amor e sincero ao Senhor. Ananias e Safira combinaram, vamos vender nossa propriedade, mas para que a gente possa ficar bem na fita, vamos dizer para os apóstolos lá que nós vendemos por tanto e vamos guardar esse pouquinho aqui, esse restante aqui conosco, porque assim nós vamos aparecer bem, que nós também estamos fazendo o que todo mundo está fazendo, e aí nós vamos enganar. Mas ninguém pode enganar o Espírito de Deus. E quando eles chegaram diante lá e colocaram lá o recurso da sua propriedade, Pedro recebeu a revelação do Senhor. Ué, se você tivesse vendido a sua propriedade, você podia ter ficado com todo o seu dinheiro. Mas por que agora você traz isso aqui e tenta enganar o Espírito Santo? E ele caiu fulminado na presença do Senhor. E depois a Safira, a esposa dele, chegou. Como eles estavam de comum acordo, aconteceu a mesma coisa. Caiu fulminado na presença do Senhor. E houve grande temor na igreja, Diz lá a palavra: grande temor apoderou-se de toda a igreja, de todos os que ouviram falar desses acontecimentos, porque eles viram que ninguém pode enganar o Espírito Santo. E outra situação aqui, lá em 1 Timóteo 5,20, diz o quê? Os que pecarem deverão ser repreendidos em público, para que os demais também temam. Então essa foi uma palavra, foi uma mensagem que Jesus direcionou à igreja de Tiatira. Vocês estão trabalhando na fé, vocês estão realizando o propósito de Deus, mas vocês têm aí aqueles que estão sustentando essa mulher, essa profetisa, que está trazendo imoralidade sexual, está trazendo prostituição para esses outros ídolos, dessas associações que vocês estão envolvidos aí. Então eu dei oportunidade a ela não se arrependeu, então eu vou matar os seus filhos, eu vou castigá-los para que todas as igrejas saibam que eu sou Jesus, aquele que tem olhos como chamas de fogo, e eu vejo todas as coisas. Agora, uma coisa que, assim, tremenda, que o Senhor realizou em relação à igreja. A gente observa que era uma igreja trabalhadora, uma igreja que manifestava a fé genuína, que cria no Senhor Jesus, e ele não quis impor nenhuma outra situação na vida da igreja, além daqueles encargos, daquelas dificuldades que eles já passavam com essa profetisa. Você imagina, uma mulher, uma profetisa que está trazendo ensinamento todo errado na igreja, já é um trabalhão para a igreja, e aí Jesus viria impor algumas outras coisas sobre a igreja. Não, eles já estavam passando por essa peleja, a igreja já estava trabalhando mais do que, como diz o bom mineiro, bom demais da conta, mas ele estava assim, trabalhando muito, além da conta. Diz lá a carta de Apocalipse, no verso 24: aos demais que estão em Tiatira, e a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam com eles, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, digo, não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Amados, o Senhor estava dizendo para a igreja: fica firme dentro desse propósito. Você que crê em Deus, você que está consagrando a sua vida, continue consagrando a sua vida, continue realizando o propósito de Deus, seja firme com o Senhor, e eu te darei a vitória. Você vai reinar junto comigo. É importante a gente saber que dentro das situações de fraquezas e lutas que a gente passa, o Senhor nunca deixa a gente passar por uma situação que seja além daquilo que a gente possa suportar. Eu creio, irmãos,
que a igreja ali de Tiatira já passava, primeiro, a perseguição do próprio Império Romano, que fazia com que eles cultuassem o imperador como se fosse Deus. Segundo, tinha pressão das associações, das corporações que havia na cidade, que cultuava vários deuses, e eles muitas vezes eram privados das suas atividades por não participar das orgias ou dos cultos que eles prestavam aos seus deuses patronos. E ainda tinha uma mulher dentro da igreja que ensinava práticas totalmente contrárias à vontade perfeita do Senhor. Então veja quanta situação a igreja vinha passando por aquele tempo. Então sustentar a sua fé, ficar firme na presença do Senhor, era um desafio para a igreja. Como tem sido nesses tempos que nós temos vivido. Ontem eu estava falando aqui no aniversário de 15 anos, o desafio que os nossos jovens passam nesse tempo. Quanta coisa leva para o caminho do mal, o caminho errado. Então como poderá o jovem manter-se firme diante do Senhor? Como? Observando a palavra, guardando os preceitos do Senhor, mantendo-se firme até o fim. Está escrito lá em 1 Coríntios 10, verso 13. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Então, a graça do Senhor estava sobre a vida da igreja. Amém? Nós, irmãos, chegamos então ao final dessa análise aqui, né, do texto lá de Tiatira. Diz aqui no verso 28: eu lhes darei a mesma autoridade que recebi, a autoridade de meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é a oportunidade que a gente tem de viver agora eternamente com Jesus. Aquele que perseverar e que for firme até o fim, o Senhor nos dará a oportunidade de viver com o Senhor eternamente. Diz lá no texto de Apocalipse, no capítulo 22, no verso 16: eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Eu fico, irmãos, assim, imaginando aquele dia glorioso, quando nós estaremos com Jesus na glória. Que dia glorioso vai ser poder contemplar o meu mestre e dizer para ele: Senhor, obrigado, porque o Senhor foi fiel, me ajudou todo dia, esteve ao meu lado, amigo fiel. Tem uma canção, eu acho que é de Asaf Borba, né? Que ele diz assim: quando a gente chegar lá, eu não me lembro bem a canção, eu amo muito essa canção. E quando a gente chegar lá diante dele, a gente vai dizer: Senhor, foi graça de Deus. E Deus é muito bom, né? Quando Ele fala assim conosco, que Ele está conosco. Eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. E vai chegar aquele tempo, se você for fiel, firme, confiar em Jesus, não abandonar a sua fé, mas permanecer no propósito que Deus tem, o Senhor vai dar a você a oportunidade de reinar junto com Ele e vai poder estar na presença dEle. Você receberá a estrela da manhã. A estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. E você vai viver com Ele para sempre naquela cidade maravilhosa. Assim, lá em 2 Pedro fala: assim temos ainda mais firme as palavras dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em seus corações.
Então o Senhor vai fazer resplandecer essa luz, porque é Cristo que está aí vivendo dentro de você. É Cristo que está te fortalecendo, te abençoando. E você dará testemunho a todas as pessoas que estão perto de você. O nome de Jesus vai ser glorificado. Eu queria terminar a aula desta manhã vendo aqui a minha esposa, né, cantando essa música aqui. E quem souber cantar, pode cantar também junto. Tá bom? Quando terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de mãos esperando para me abraçar. E perguntarão a uma voz: contados para mim. Oh, conta-nos como você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecado a si mesmo se entregou. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou, e que por esse pecado a si mesmo se entregou. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmão, eu vos digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci